Olá! Você sabe qual é o assunto principal da Bíblia? Eu posso dizer que se nós fôssemos resumir toda a Bíblia em um único assunto, esse seria o assunto principal. O plano de salvação de Deus para que o ser humano habite com Ele na eternidade. De uma coisa a gente sabe, existe vida após a morte. Sim. A palavra é muito clara em relação a isso. E as opções que temos são duas. Ou passar a eternidade sem Deus, ou passar a eternidade com Deus. O que determina isso? Nós costumamos pensar durante a nossa vida que pessoas boas vão para o céu, né? E que pessoas más vão para o inferno. Esse é o padrão de pensamento estabelecido no mundo. Pensando assim, qual é o nível de bondade que leva para o céu e qual é o nível de maldade que leva para o inferno? A grande verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que existe ou que habita dentro de nós. Deus deixou bem claro e determinado em sua palavra qual é a punição para o pecado. A punição para o pecado é a morte. A palavra diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. A palavra também diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e que nenhum ser humano é livre do pecado. Ninguém pode falar, eu não peco. Porque o pecado acontece a partir do momento em que o ser humano toma consciência do que é certo e do que é errado. E Deus não compactua com o pecado. Por isso, o ser humano está separado de Deus, por causa da desobediência. Romanos 5:19. Por causa da desobediência de Adão, todo ser humano nasceu separado de Deus. O ser humano já nasce com uma inclinação para o mal, porque sofremos a consequência do pecado. Porém, nós também somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, porque nós mesmos decidimos, nós optamos por viver longe de Deus. Por mais que o ser humano faça o bem, por mais que ele seja uma pessoa caridosa, que cuida dos outros, ele não recebe salvação por causa disso. A verdade é que nenhum de nós merece a salvação. Romanos 3:12. Por causa do pecado, o homem tenta através da religião. A religião é uma tentativa do ser humano de se religar com Deus, mas ela também não resolve. O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. Efésios 2:9. Isso teria que partir do próprio Deus. Só que Deus, Ele estabeleceu uma lei. E essa lei é que o pecado deve ser punido com a morte. O salário do pecado é a morte. E Deus não pode contrariar algo que Ele mesmo estabeleceu. Ou seja, aceitar o homem sem punir o pecado. Entendem por que o homem não tem acesso a Deus através do bem que ele faz? De uma vez que ele está separado de Deus. Queridas, nem que o homem entregasse a sua própria vida como pagamento pelo pecado, não resolveria. Sabe por quê? Porque uma vez que o homem está separado de Deus, se ele morresse pelo próprio pecado, ele ainda permaneceria separado de Deus. A morte física dele seria só um pagamento pelo pecado, mas a morte espiritual continuaria. Esse religar com Deus não pode partir do homem e não vai partir dele. A palavra diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode me perguntar, mas como isso funciona? Como Jesus, o Filho de Deus enviado à terra, pode me levar ao Pai? Romanos 5:10. Jesus Cristo fez nossa ligação com Deus
através da sua morte e ressurreição. Jesus Cristo nasceu sem ter contato com essa natureza pecaminosa do ser humano. 2 Coríntios 5, 21. Porém, ele nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós. Filipenses 2, 7. Ele nasceu com necessidade de fome, sede, sono, cansaço, angústias. Ele foi sujeito a todas as tentações que um ser humano pode passar. Jesus viveu 33 anos sem pecar. 1 Pedro 2:22. Ele viveu 33 anos sem cometer nenhum pecado sequer e foi morto. Veja, se a morte é uma punição para o pecado e Jesus Cristo não tinha pecado, ele não poderia morrer. Portanto, a morte que ele morreu não foi a dele, mas foi a minha e a sua, a nossa morte. Porque sem pecado, o homem não pode morrer. Jesus não tinha pecado e morreu. Uma injustiça transformada em justiça a meu e a seu favor. 1 Pedro 2:24. A palavra diz que nós fomos justificados por meio de Cristo, declarados justos diante de Deus. Romanos 6 e 7, porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado. Sabendo isto, que foi crucificado com Cristo o nosso velho homem, a nossa velha natureza, para que eu e você não continuemos a servir o pecado como escravos. Da mesma forma que Adão era o representante da humanidade e desobedeceu a Deus, nós herdamos essa separação, essa natureza pecaminosa de Adão. A graça e a salvação vieram através da obediência de um só homem, Jesus Cristo. Romanos 5, 17 e 18. E como Jesus não tinha cometido nenhum pecado, a morte não pôde detê-lo. Uma vez que ele pagou o preço pelo resgate do ser humano, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso que por meio de Jesus Cristo, e somente através dele, nós temos acesso a Deus. O resgate do ser humano partiu de Deus, do amor de Deus pelo homem. Romanos 5:8. Jesus diz em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Ele nos deu o dom da fé para que a gente possa crer e através da fé sermos salvos. Efésios 2:8. Entendem por que o bem que nós fazemos não traz salvação? Mas crer em Jesus Cristo e no sacrifício que Ele fez na sua ressurreição, isso sim nos traz salvação. Agora a questão é, através da salvação de Cristo, Ele comprou as nossas vidas, Ele pagou um preço de resgate por mim e por você, o preço foi pago. Só que, se o ser humano não entregar aquilo que foi comprado, ele não tem o direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através de Cristo. Por isso, quando voluntariamente nós nos entregamos, nós nos rendemos, nos submetemos, é que nós temos posse da salvação e da vida eterna. A palavra diz em Romanos 10:9, que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é Senhor e crermos em nosso coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. É algo que acontece dentro de nós. É algo genuíno, verdadeiro, e a consequência dessa verdade tem que ser demonstrado através das nossas atitudes. É muito claro o que acontece quando você se rende a Cristo, quando você entende o sacrifício de Cristo. Aquilo que você fez, os pecados que você cometeu antes de se entregar a Cristo, eles são perdoados. Romanos 4:7. Agora a pergunta que vem é a seguinte: mas então se eu aceitei Jesus Cristo, eu posso continuar pecando? Afinal de contas, eu já estou salvo.
Se você tem esse pensamento, significa que você não aceitou a Cristo. Romanos 6, 1 e 2. Porque se você entender o que Cristo fez, e se você entendeu que o que levou Jesus Cristo para a cruz foram os nossos pecados, a gente vai parar de pecar. Isso quer dizer que eu e você nunca mais vamos pecar? Não. A Bíblia diz que nenhum ser humano deixa de pecar. 1 João 1,10. A diferença é que agora você e eu não somos mais escravos do pecado. Não precisamos mais viver mergulhados no pecado. Romanos 6, 18. Portanto, as suas e as minhas atitudes devem ser correspondentes a uma pessoa que aceitou Jesus, que se entregou a Ele voluntariamente. Aí você pode me perguntar, nós vamos falhar? Sim, mas mesmo assim, nós podemos confessar isso diante de Deus e abandonar o nosso pecado, o nosso erro. 1 João 1,9. Significa que eu posso errar, pecar e pedir perdão, que eu serei perdoada? Eu posso continuar pecando? Não, porque aí significa que não houve arrependimento. E onde não há arrependimento, não há perdão. O arrependimento, ele tem que ser genuíno. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de rota. A palavra diz que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo nesse dia passou a habitar dentro de nós. E através do Espírito Santo, nós somos convencidos do que é o pecado, do que é a justiça de Deus e do juízo de Deus. Romanos 16, 8. E eu demonstro o meu amor por Ele, obedecendo a sua palavra. Assim eu cumpro o propósito para o qual eu nasci. E eu costumo dizer uma coisa, e eu não poderia deixar de dizer isso hoje. Eu costumo dizer que quando não havia nada de bom para ser visto em nós, o Senhor, Ele nos amou. Deus nos amou. Ele deu por mim e por você aquilo que Ele tinha de mais valioso, de mais precioso, que foi o seu Filho, Jesus Cristo. Ele nos perdoou, Ele sarou as nossas dores, Ele nos deu identidade de filhos e acesso a Ele. Ele pôs em nós o seu Espírito e nele nos deu vida e vida eterna. Jeremias 29:15, a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e eu posso mudar tua situação. E o melhor de tudo, o convite é para todos e está aberto. O convite é para você que hoje pensa, para minha vida não tem mais jeito. Não, tem jeito. O caminho está aberto, o convite ainda está em pé. Ele morreu por você também. Se existisse só você, que está achando que para você não tem mais jeito, eu quero que você saiba que se existisse só você na face da terra, Ele teria pagado o preço por você naquela cruz. É dessa forma e é esse tamanho do amor que Ele sente por você. Que o Senhor, em sua infinita graça, visite a tua casa hoje, trazendo salvação.